Hoje nós vamos falar sobre a raiz da rejeição. A raiz da rejeição é uma âncora emocional que nos impede de viver o que realmente nós temos que viver. Toda pessoa forte, ela teve um papel muito difícil. Então a gente vai entender um pouquinho e vai descobrir como funciona essa raiz da rejeição. A nossa mente, ela aciona um gatilho como de uma arma. Imagina você com uma arma na mão e você aperta esse gatilho. A sua mente, ela tem o poder de te defender, seja de algo bom ou algo ruim. Então, dependendo do acontecimento, sua mente vai gerar um gatilho. Então, a gente vai entender um pouco como a nossa mente funciona. Então, ela é como uma arma que, quando apertado, algo é acionado. E isso irá acontecer o quê? Virar uma âncora emocional, que ela impede você de ter sucesso na vida, de ter bons relacionamentos, entre outros. Então, a nossa mente, ela vai querer nos proteger de algo que já nos aconteceu. Um exemplo. Se você abriu uma empresa hoje e tentou um negócio e esse negócio não deu certo, e aí vem outra pessoa e fala assim: Ah, eu abri um novo negócio, vamos lá começar comigo, você vai ter muitos ganhos. Como isso vai acontecer? A sua mente, vou passar aqui, a sua mente, ela já vai acionar. A sua mente, ela já vai o quê? Já vai acionar. Você, então, naturalmente, a sua mente, ela vai focar em tudo que pode dar errado. Dificilmente ela vai focar na oportunidade, no crescimento, nos ganhos que você vai ter. Ela vai focar sempre no que pode dar errado. Eu dei um exemplo da empresa, mas pode ser qualquer coisa. Mas por que isso? A sua mente, ela tem o poder de te defender. Então, isso acontece naturalmente. Então, ela vai te proteger para que você não sofra novamente. Então, existem pessoas que adotam uma postura mais ríspida, sabe? Aquelas pessoas que você encontra mais brava. Por que que essas pessoas são assim, mais sérias, mais reservadas? Porque coisas aconteceram com ela no passado. Veio acontecendo da infância até a fase adulta, seja com os pais, seja acontecido com parente, amigos e entre outros. Então, as pessoas adotam isso, porque elas tiveram fraturas emocionais. E essas posturas muitas vezes são de eventos que já aconteceu na infância e vem vindo, como eu disse. Então a pessoa entra no quê? Em um ciclo da rejeição, que ela faz o quê? Faz tudo para agradar, ela busca carinho e reconhecimento das pessoas, ela não consegue esse reconhecimento e aí ela se sente rejeitada. Então você fica presa a esse ciclo da rejeição, que te impede de conviver com pessoas, te impede de ser feliz. Então, na psicanálise, Freud fala que nós tratamos a criança adulta na clínica, e em todo adulto existe uma criança ferida. Tudo que nós vamos viver na nossa primeira infância, de 1 a 7 anos, vai trazendo experiências de revivência. Nós vamos revivendo esse tipo de coisa. Como a gente vivencia isso? Atrás dos gatilhos. Quantas vezes você vai almoçar na sua mãe dia de domingo, você sabe a comida, você lembra da comida da sua mãe, você lembra do gosto. Então são revivências porque você lembra do passado. E assim são com as suas feridas emocionais. Então essas revivências que vai acontecendo, muitas vezes é algo inconsciente. Só que na sua vida teve um significado muito grande na sua história. Então, muitas vezes, você tem uma ferida emocional, uma âncora emocional, que nós chamamos de raiz da rejeição. Então, existem várias causas para ter causado essa rejeição. Então, eu quero que você vá aí refletindo e anotando para você ir se conectando e se lembrando de algumas coisas que eu vou falar aqui hoje. Então, como pode ter instalado essa rejeição? São centenas de possibilidades e eventos. E eu vou citar algumas aqui, tá? Então, às vezes você vai entrar, como eu te falei, nesse ciclo vicioso aí. Só que esse ciclo vicioso, existe uma causa para essa rejeição, né? E essa raiz, imagina uma árvore, ela existe, ela tem uma raiz,
depois ela tem o quê? Melhor, ela tem uma semente, aí ela tem uma raiz, depois ela cresce uma árvore e essa árvore gera frutos. E assim são os nossos sentimentos. Então, existe a raiz da rejeição, que ela vai ficar impregnada ali, que são as coisas que aconteceram com você na infância, vai gerar uma semente, vai gerar uma árvore, depois vai ser o quê? Um fruto. Qual que é o fruto? São os nossos comportamentos ruins, são as nossas falas ruins. Um exemplo. Então, qual que são as causas disso, né? Na infância, às vezes, você teve um aborto indesejado, você não foi desejada, às vezes você foi violentada, teve um abuso, você foi violada. Sempre atrás de todas as pessoas falantes existe uma dor escondida. Muitas pessoas que foram abusadas é aquela pessoa falante, que fala, conversa com todo mundo, só que no fundo, ela esconde traumas dela. Às vezes você foi abandonado, né? Você criou uma expectativa em pessoas para você ser amado, só que você foi abandonado. Às vezes foi a morte do seu pai, um abuso físico ou verbal que falou para você. Às vezes você fica o tempo todo querendo estar com pessoas. E quando as pessoas não estão perto de você, você se sente mal. Você faz questão de tomar um café com alguém. Você faz questão de ter pessoas ao seu lado. Senão você fica triste. Porque você acha que as pessoas não querem você por perto. Isso é uma raiz da rejeição. Às vezes foi uma falta de amor, você teve pais com problemas mentais, às vezes foi uma rejeição de colegas. Então, quais são as rejeições de colegas? Às vezes, seus colegas só chamavam o seu amigo, não convidavam você, não te chamavam, ou às vezes até hoje mesmo. Você conhece pessoas que chamam as outras, aí você fala assim: nossa, chamou ela para ir para o shopping, mas não me convidou. E aí você tem um mimimi, você fica de ranço. Nossa, nem me convida, nem me chama. Nossa, quer dizer que, eu não, que as pessoas não gostam de mim, não quer eu por perto. Mas não é isso, é porque você tem a raiz da rejeição e você tem esse sentimento. E você não consegue ter inteligência emocional que aquela pessoa foi por algum motivo. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não me ama. Às vezes você teve conflitos dentro do seu lar. Às vezes você vê as pessoas lá do seu lar, né, seus familiares, manda mensagem para um irmão, né, e não manda para você. Você fala assim, nossa, é porque ama mais ele do que eu. Então, assim, você cria essas expectativas, você tem uma ilusão de ser amado, você tem a necessidade. E quando seus familiares não mandam mensagem para você, você se sente como? Desprezado, menos amado. Às vezes você foi uma pessoa que não recebeu elogios, não recebeu carinho, né, e afeto. Quando você não recebe carinho e afeto, tem pessoas que têm o costume de dar muito presente. Viu aquela pessoa que ela faz coisa errada, mas ela vive te dando presente? Por quê? Porque no inconsciente dela, ela quer se sentir amada. Ela acha que se ela te entregar um presente, ela vai ser amada. Você vai amar ela, você vai gostar dela. Isso são comportamentos que definem a nossa raiz da rejeição. Então, às vezes também tem outras situações, eu contei algumas aqui super simples, né? Então, muitas vezes você não consegue praticar o quê? A solitude, não consegue tomar um café sozinho, tipo, o tempo todo dependente de pessoas. A solitude é uma prática maravilhosa que você consegue entender um pouco sobre os seus pensamentos, os seus sentimentos, e você entende também que, opa, eu não preciso de pessoas a todo tempo. É maravilhoso a gente sentar na mesa, tomar café com pessoas, sair com pessoas, mas também é maravilhoso a gente usufruir um pouco da nossa companhia. E isso não quer dizer que nós somos pessoas rejeitadas e que ninguém não nos ama, porque a gente entra nesse ciclo, como eu falei, existe essa raiz, como está aqui na tela, a raiz da rejeição, que aí vem uma raiz, que é o que aconteceu comigo, o que as pessoas fizeram comigo, aí vai gerar o quê? Eu vou sentir algo, e através do que eu sinto, eu vou pensar algo, e aí quando eu penso algo, eu faço um comportamento errado. Então, qual que é o comportamento errado? Às vezes eu me afasto de pessoas. Às vezes eu tenho raiva daquela pessoa, porque, nossa, ela não me chama, ela não me convida. E entre outros. E tem também outros exemplos de situações da rejeição na infância. Às vezes tem pessoas que têm uma ferida mais profunda que precisa rever.
Às vezes, um pai, um exemplo, tá? Vou contar uma historinha aqui para vocês. Um pai está de saída para trabalhar. E seu filho de 6 anos gruda na perna dessa criança e fala: Papai, fica aqui comigo. E o pai, secamente bravo, responde: Eu não posso, menino. Vai para lá. Eu preciso trabalhar. E sai pela porta. A pessoa vai interpretar aquilo como uma rejeição, caso isso seja um ato frequente. Então, já vai gerar nessa criança uma raiz da rejeição e vai formar ele um adulto cheio de sentimentos emocionais e comportamentos errados. Uma mãe, às vezes, trata duas irmãs de uma forma bem distinta. Às vezes, ela é mais rigorosa e mais severa com a irmã mais velha, e ela é mais afetuosa com a irmã caçula. Só que a mais velha, ela se sente como? Rejeitada. Porque a mãe deu mais amor para um do que para o outro. Às vezes, um pai não tem certeza absoluta se ele é o pai biológico daquela criança. Aí ele fica impondo essas dúvidas dentro de casa. Eu não sei se esse filho é meu. Eu não tenho certeza se esse filho é meu na frente da criança. E aí a criança se sente como culpada, ela vai se sentir rejeitada. É assim que acontece. Então você passou algo na sua infância que definiu o adulto que você é hoje. O que que seu pai, para pensar, o que que seu pai fez com você na infância? O que que a sua mãe fez com você na infância? Qual as feridas emocionais que você tem? Dá uma olhadinha aí na tela, né? Que são os resultados da rejeição, são as causas da rejeição. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, todos esses sentimentos são falta dos nossos cuidadores e foi criando e cativando essa semente da rejeição. E toda semente que ela é bem cuidada, independente se ela é boa ou ruim, quando ela é bem cuidada, ela vai crescer e vai se tornar uma árvore. Então, como você lida com isso? Então, é necessário elaborar e entender que o outro não consegue me dar certo amor, então eu preciso ressignificar. Um exemplo, você tem uma mãe que ela é narcisista, que ela só dá atenção para um irmão, não dá atenção para você, você se sente a rejeitada da família. Como eu tenho inteligência emocional com isso? Quando eu consigo entender que o quê? Ela não consegue dar o amor que eu preciso. Então eu vou o quê? Eu vou ressignificar essa situação, para que eu não fique a todo tempo brigando com a minha mãe, sentindo rejeitada. Então eu vou trabalhar dentro de mim, entender que, opa, ela não consegue dar o amor que eu preciso. Então eu preciso ressignificar isso. Eu continuo amando ela, eu continuo sentindo ela que ela é especial, só que ela no canto dela, eu no meu, vou receber ela na minha casa, vou ter ela aqui. Quando ela for embora, tá tudo bem ainda, continua tudo certo. Eu não vou ficar aqui triste, magoada, me sentindo rejeitada por causa desses sentimentos. Então, são sentimentos que nós precisamos trabalhar. Então, essa semente vai enraizando e vai definindo o seu comportamento. Então, às vezes, você o quê? Você só queria a atenção dos seus pais e você não teve. Às vezes você era muito carente dos seus pais e de repente sua mãe não foi tão presente. Às vezes ela te deu de tudo, você estudou na melhor escola, teve uma vida saudável, nunca te faltou nada, mas mesmo assim você como criança sente falta, sentia falta do seu pai e da sua mãe. Toda criança quer isso, né? Só que faltou afeto, faltou carinho, faltou uma comunicação aberta com seus pais. Às vezes você tinha medo de puxar uma conversa com seus pais, tinha receio de falar com eles. Então, tudo isso definiu seu comportamento hoje. Para analisar aí. Você lembra do que você tinha medo dos seus pais? Ou o que você esperava dos seus pais? Ou o que você espera ainda dos seus pais? Qual as feridas que você tem referente aos seus pais? Que muitas vezes você não consegue ir lá tomar um café com eles, não consegue estar junto dos seus pais, não consegue beijar, não consegue abraçar os seus pais. Só que isso, nós adultos só vamos dar o que nós já tivemos. Se você nunca abraçou e beijou, você não vai conseguir abraçar e beijar o seu filho, você não vai conseguir abraçar e beijar o seu marido, vai sempre ser aquela pessoa ríspida. Por quê? A gente só dá aquilo que a gente teve. Só que nós precisamos ressignificar
e a aprender a lidar com esse tipo de sentimento. Então, na psicanálise, muitas vezes todas essas feridas vêm trazendo o que dentro da gente? Luto, tristeza, melancolia, depressão. Isso está enraizado em você. E você fica no lugar que você não se sente amado, não se sente desejado, não se sente cobiçado. Nós, seres humanos, se sentimos incompletos. Então, isso vai enraizando. Quando eu não cuido desses sentimentos que eu tenho, né, e vou me afastando de pessoas e tudo mais, isso vai gerar uma depressão. A gente acha que, uma hora vai passar. Mas não passa. Isso pode gerar uma depressão. Tá lá gerando energia na sua caixinha do inconsciente e vai manifestar de alguma forma. Seja um comportamento, seja uma fala